Esperando perguntinhas, o assunto de hoje é importantíssimo. A gente vai entender a respeito de hiperparatiroidismo. Convidamos mais uma vez o médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, o Dr. Murilo Neves. Bem-vindo. Olá. Demos uma breve passadinha no assunto há pouco. Mas para quem chegou agora, mandem perguntas no @VocêBonitaTV. Doutor, vamos lá. Pois não. Muitas vezes já falamos aqui a respeito de hipotiroidismo, hipertiroidismo, que eu acho que é uma dúvida recorrente, mas que a gente já fez pautas com uma endocrinologista, que envolve uma parte hormonal. Perfeito. Agora, quando a gente fala de hiperparatiroidismo, a gente está falando de outra doença completamente diferente. Exato. O que é? Vamos lá, Vamos lá. Bem, a gente pode começar mostrando o que é a paratireoide, né? A paratireoide é um órgão, é uma glândula que está ao lado da tireoide, portanto, paratireoide. Então, aqui no modelinho, se a gente for olhar, isso aqui é um modelinho que todos nós já conhecemos, né? Aqui é a glândula tireoide que todos nós conhecemos. Tá. E se a gente for dando uma rodadinha aqui discreta, a gente consegue observar aqui duas bolinhas rosinhas. Consegue ver aqui? Sim. Essas são as paratireoides. Originalmente, assim, em pessoas saudáveis, ela deve ter ali mais ou menos o tamanho de uma lentilha. E ela produz um hormônio, e esse hormônio, principal função é controlar o nível de cálcio no sangue. Tá? Então, ninguém tem problema desde que ela esteja funcionando em acordo. Com o passar do tempo, e principalmente aí entre as mulheres, começa ao redor dos 40 anos e tem seu pico ao redor dos 60 anos, dependendo da população, etnia, genética, pode chegar a cometer até 1 a cada 250 mulheres. É relativamente frequente. Nossa. Exato. É a terceira endocrinopatia mais comum. Só perde para tireoide e diabetes. Depois vem hiperpara. Você pode nunca ter ouvido falar, mas com certeza se você vai ao médico anualmente, ao endócrino ou ao seu ginecologista, mulher no caso, ele deve ter investigado você para hiperparatiroidismo, mesmo que você não saiba, porque é muito comum de ocorrer. Então, quando você faz um tumor, e é uma neoplasia, mas é uma neoplasia benigna, não tem nada de câncer, nada, ele começa a produzir muito deste hormônio, do paratormônio, que é o hormônio da paratireoide. E o nível de cálcio no sangue começa a subir. E os sintomas, eles são insidiosos, ou seja, por baixo do pano, eles levam anos para se tornarem aparentes. Então, você começa, às vezes, tendo uma alteração gastrointestinal, uma obstipação, uma azia, uma dispepsia. Aí você para a pensar que mulher que acaba não tendo isso. É difícil. Né? Por sintomas cognitivos, então um pouco de irritabilidade, um pouco de perda de memória. E esses sintomas acabam usualmente sendo atrelados a outros problemas, e não ao hiperparatireoidismo. E ao longo do tempo, na verdade, esse aumento do PTH, ele vai judiando ou fazendo o seu osso sofrer. Porque o osso, ele não é um órgão, ele é um órgão, portanto, ele não é estático, ele não é que nem uma parede. Ele funciona, ele fica trocando o tempo todo cálcio para manter o nível de cálcio em acordo. Mas se você tem o órgão que controla isso, mandando ele funcionar mais, ele vai cedendo cálcio para o sangue cada vez mais e ao longo dos anos você vai evoluindo com a osteopenia ou a osteoporose. Então, ao invés, assim, por exemplo, a gente acha que ele está produzindo, ajudando a aumentar o cálcio, é o inverso, a gente acaba perdendo mais cálcio. Ele aumenta o cálcio no sangue às custas de retirar mais cálcio do osso. Isso. Agora eu entendi. Acho que tem um vídeo, inclusive, né? Temos um vídeo. Vamos colocar o videozinho até para ilustrar, porque agora a minha dúvida é a seguinte, é uma glândula. É uma glândula. Certo? Sendo uma glândula, ela também se modifica na sua estrutura? A gente consegue palpar, como a gente vê também tireoide? Muito incomumente vai conseguir palpar por essa característica anatômica dela ficar na região mais posterior da tireoide. Então vai ser muito difícil, ela está lá no fundo, então a palpação é mais difícil, né? E aí o tumor, se vem, como você disse, benigno, ele vai exatamente na glândula. Isso, a glândula aumenta de tamanho, né? E aí está o desenho, né, de tirando a perda de cálcio, alterações intestinais, alterações renais, alterações cognitivas, né? Então vai aparecer no desenho aí uma glândula ficando um pouquinho maior, né? Ela vai aumentando de tamanho
Essa é a resposta fisiológica que usualmente acontece, né? O cálcio se liga no receptor e ele acaba controlando. E essa glândula, na verdade, ela perde esse autocontrole. Ela começa a funcionar da cabeça dela, funciona sozinha, aumenta muito o nível de cálcio, tanto o osso como o rim acabam... E o rim, principalmente, também acaba pagando muito preço, porque como o cálcio sobe muito, você acaba fazendo pedra no rim. Isso também é um dos... Também é um dos sintomas, né? Então, 40% das pessoas que têm hiperparatireoidismo têm pedra nos rins. Só que ao contrário é bem mais incomum, né? Quem tem pedra no rim, só 4% tem hiperparatireoidismo. Coisa. Então, Inclusive, quando a pessoa consegue pegar a pedrinha e ela consegue fazer a análise da pedrinha, se ela descobre que é de cálcio, pode ter uma relação? Pode ter uma relação. Na verdade, principalmente mulheres nessa faixa etária dos 40 ou 60 anos que nunca tiveram pedra no rim e começam a fazer pedra no rim, é meio que mandatório você fazer a investigação de hiperparatireoidismo. Inclusive, pacientes que têm pedra no rim, muitos episódios que acabam escapando um pouco daquele habitual, também precisam fazer uma investigação de hiperparatireoidismo. Que interessante. E não tem idade? Pode acometer todas as idades, como eu falei, tem aquele pico. Classicamente, acomete a mulher após os 40 anos. Tá. Esse é o pico. Mas que a gente também pode ver casos aí de mulheres mais jovens, doenças genéticas, acometem pessoas que têm problemas no renal também, numa idade um pouco mais precoce, mas acaba sendo quase que uma doença de mulheres dos 40 aos 60, 70 anos. Agora, como é feita essa investigação? Quais são os exames hoje e como a gente pode, como você disse, num check-up já incluir aí, né, a investigação, porque às vezes você pega no check-up, né? Exato. O primordial é você ir ao seu médico e fazer uma programação de preventiva com ele de todas as doenças e o hiperparatireoidismo vai entrar nesse quesito. Basicamente, você inicia fazendo uma dosagem laboratorial convencional, exame de sangue comum, e você dosa o nível de cálcio no sangue. Se o nível de cálcio no sangue estiver alterado, aí você tem que desencadear um processo de investigação específico da paratireoide. Aí dosar os restantes dos hormônios, dosar algumas outras substâncias no sangue, para você conseguir fechar o diagnóstico ou não do hiperparatireoidismo. Ultrassom, exames de imagem podem ajudar? Eles podem ajudar, eles entram num segundo momento. Eles não fazem o diagnóstico, mas eles corroboram, eles confirmam que tem uma glândula ali aumentada. Você pode abrir mão de um ultrassom, mas existem exames mais específicos para isso também. Uma cintilografia específica da paratireoide que pode mostrar a glândula que está funcionando, mas elas são muito mais solicitadas depois que você já sabe que ela está funcionando demais do que antes. Né? Então acaba sendo mais com o cunho o objetivo de tratar, porque o tratamento não é medicamentoso, não tem remédio para isso. Acaba sendo praticamente 100% cirúrgico. Tem que retirar. Tem que Nesse caso, tirar o tumor. A glândula que perdeu a cabeça. Funciona sozinha. Ela está sem controle. Mas a pessoa que retira a glândula, para ela manter esse controle hormonal adequado, em equilíbrio, a pessoa tem que depois utilizar um medicamento. Isso, vai ter que fazer. Em princípio, não, porque a maioria das vezes, quase 85% a 90%, é só uma glândula que está doente. E nós temos 4. Então, a gente faz a retirada dessa uma glândula que está doente e as outras 3 vão funcionar normalmente. Então, você pode precisar repor um pouco o cálcio que você perdeu ao longo da vida, mas você não deve precisar fazer uma reposição ad eterno, que nem tireoide, né? Não deve precisar, não deve ser necessário. Que coisa. Agora, a gente consegue ver alguma relação no aparecimento do tumor nesta glândula com pessoas que tenham outro problema na tireoide? A gente consegue relacionar? Ou até uma predisposição para a pessoa desenvolver um tumor nessa região? Não. Existem predisposições, mas são casos específicos de doenças genéticas específicas. Então, elas existem, mas são muito raros e muito incomum. Não vale a pena aqui ficar se pegando a esse tipo de situação.
O comum é não. Você pode ter tanto doença na tireoide e sua paratireoide ser 100% normal, como você pode ter doença na paratireoide e a sua tireoide também ser 100% normal. A única coisa que assemelham elas é o nome e ao fato delas estarem uma do ladinho da outra, só, mas são órgãos distintos. Perfeito. Tem perguntinha do público na tela, vamos colocar, olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Cris, obrigada. Retirei as paratireoides por causa de um câncer há 10 anos. Agora tenho osteopenia, mesmo fazendo reposição de cálcio. Exercício físico pode me ajudar a estacionar a doença? Então ela está dando aqui um depoimento e quando ela coloca câncer, algumas pessoas podem ter tumor maligno. Pode, mas é muito raro, menos de 1%. Certo. Muito incomum. É interessante quando a gente tem o depoimento, menos de 1%, enfim, mas a gente tem um relato. Isso. Neste caso, ela já estava, ela está com um problema aparentemente resolvido, né? Do tumor, mas da osteopenia. Então, ela tem todo o risco de todas as mulheres de desenvolverem osteopenia. Então, hábito de vida, alimentação, fator genético, atividade física, né? Tudo isso, ela voltou para o mesmo risco. Ela retirou um fator de risco, mas ela continua viva, ela tem os mesmos fatores de risco de desenvolver a sua osteopenia, a sua osteoporose, de acordo com a menopausa, a perda da proteção do estrógeno e etc, etc. Então, ela vai ter que investigar, avaliar com sua endocrinologista ou com o médico que toma conta da osteoporose dela, avaliar se existe, a doença está realmente resolvida ou não, né, é o primeiro ponto, e fazer o tratamento de acordo, que pode ser medicamentoso, dependendo do grau de osteoporose, ou às vezes não precisa, só mudanças do hábito de vida. E a atividade física pode ajudar? A atividade física, consumo adequado de leite ou derivados de leite, que nem a gente viu aqui, né? Atividades com impacto, produção de vitamina D, reposição de vitamina D, tomar sol com moderação sempre, mas um pouquinho de sol. Então, é um conjunto de coisas, né? Não dá para colocar simplesmente como um ou outro fator. A vitamina D também cai, né? Também entra na mesma equação. E, nossa, a gente já fez pauta a respeito de vitamina D, é uma coisa que tá sempre aparecendo, inclusive acho que a gente até tem que refazer, porque já tem mais assuntos, já tem mais informação, que é um hormônio, o que controla é uma coisa absurda, ela pode sabotar dieta, ela pode sabotar sono, né? Pode sabotar pique durante o seu dia, pode sabotar um monte de coisa. Tá bastante na moda. Temos que falar, já que apareceu aqui mais um problema, então cair o cálcio, cai vitamina D, então vira uma bola de neve. Mas esse assunto para outra pauta. Perguntinha do público na tela, olha lá, quem mais escreveu pra gente? Um beijo, Rebeca, obrigada. É verdade que o hiperparatiroidismo primário é mais comum no sexo feminino? Tem aí algumas categorias, vamos dizer assim? Sim, é mais comum, acomete bem mais as mulheres, vocês saem prejudicadas nesse quesito. Tem vários, né, doutor? Provavelmente por conta da parte hormonal da proteção do estrógeno, mas sim, dependendo da faixa etária, essa diferença é importante, é impactante, pode chegar a 8, a 9, 10 para 1. Então, principalmente na faixa etária dos 60 anos, já nas mulheres menopausadas, mas em geral acomete em média 3 a 4 mulheres para cada homem. Sim, acomete mais mulheres. Então, meninas que tiveram pedras nos rins, já sofreram aquela dor, eu nunca tive, graças a Deus, falo que é um negócio horroroso. Investiguem essa parte que pode ter ligação. Né? Exato. E eu vou agradecer mais uma vez, querido Dr. Murilo Neves, ele que é médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, volta ao programa. Mandem aí sugestões no @VocêBonitaTV. Quem quiser saber mais, gente, contato para vocês é o @medprimus, M-E-D, o D mudo, Primus, né, com P-R-I-M-U-S, @medprimus, você já tem o contato. Obrigada, viu? Beijo na sua irmã. Até a próxima. Tchau, tchau.